mesmo. Vou pedir também licença à família Maranata, porque já ouviram parte das reflexões que eu proporei aqui nesta noite, não por falta de conteúdo e não por falta de insistência minha com Deus, porém foi o que Deus reiteradamente colocou no meu coração. Diversas vezes busquei da parte do Senhor uma mensagem para compartilhar com os irmãos nesta noite, e sempre foram estas palavras que Ele me fez lembrar. Conta-se que um piedoso e sábio rabino foi procurado por um estudante com uma pergunta teológica muito inteligente, que me instigou também a primeira vez que li esse continho. E esse estudante perguntou ao rabino basicamente o seguinte: todos nós conhecemos o episódio da queda de Adão e Eva, todos nós nos lembramos que Adão tentou esquivar-se da presença do Senhor e que pela viração do dia Deus procurou por Adão, perguntando: Adão, onde estás? Gênesis capítulo de número 3 e versículo de número 9. E a pergunta feita pelo jovem estudante ao rabino foi a seguinte: se Deus é onisciente, como sabemos que Ele é, por que Deus perguntava a Adão onde Adão estava? Como ser onisciente, será que Deus não sabia onde Adão estava? E a resposta do rabino foi a seguinte: Deus sabia perfeitamente onde Adão estava. Porém, Adão não sabia onde estava. Deus não estava perdido. Adão, sim, estava perdido e separado de Deus. Adão é aqui uma imagem, uma tipologia. Adão é a imagem do ser humano. É a minha imagem, é a sua imagem. É a imagem da carne. É a imagem do ser humano que em determinado ponto da sua caminhada resolve decidir o seu destino, decidir aquilo que ele entende que é melhor para si. Porque não foi outra decisão de Adão do que esta. A questão... Eu estou com bastante tosse, me ajudem em oração e em paciência também. A escolha de desobedecer a Deus, de se alimentar do fruto que dava o conhecimento do bem e do mal, mais do que qualquer outro significado, representava uma escolha de desprezar a vontade de Deus. Ao desrespeitar uma ordem de Deus, Adão e Eva diziam ao Senhor: eu sei o que é melhor para mim. E ao dizerem eu sei o que é melhor para mim, ao mesmo tempo eles revelavam uma desconfiança do amor incondicional e absoluto de Deus. Na verdade, este é o significado do pecado original. Uma desconfiança do amor incondicional e absoluto de Deus, uma desconfiança de que Ele saiba o que é o melhor para mim, mesmo que aquilo não pareça o melhor para mim naquele momento. Por isso é que a pergunta de Deus: onde estás, Adão? Chega a mim e a você, porque nós somos feitos da mesma matéria de Adão. E é por isso que o Espírito Santo nos propõe esta pergunta nesta noite: onde
você está? É claro que você já compreendeu que o Espírito Santo te propõe esta pergunta, não em termos materiais, não em termos físicos, ou seja, é óbvio que a resposta a esta pergunta não é: eu estou na rua Conselheiro Cotegipe, no templo da Igreja Assembleia de Deus, do Belém. É óbvio que não é esta pergunta, não é esta a resposta à pergunta que Deus está fazendo. A resposta à pergunta de Deus é espiritual, onde eu e você estamos. E existe uma proposta de resposta a esta pergunta na Bíblia. Uma alternativa que o Espírito Santo nos apresenta hoje para respondermos a esta pergunta do Espírito Santo: onde estás, Adão? E esta proposta de resposta é conhecida por todos nós de cor, de memória. Muitos até mesmo abrem as suas Bíblias nesta resposta e colocam as suas Bíblias em um belo pedestal na sua residência, aberta exatamente nesta resposta, talvez imaginando que, como se fosse uma espécie de um adorno, uma espécie de um amuleto, a Bíblia simplesmente aberta nesse texto possa trazer algum tipo de proteção. Alguém sabe de que texto eu estou falando? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu escudo, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Esta é uma proposta de resposta que a Bíblia nos oferece. Agora é muito interessante que, se você abrir a sua Bíblia no Salmo 91, você vai perceber que o título do Salmo é A Segurança daquele que se refugia em Deus. Ocorre que alguns comentaristas atribuem este salmo a Davi e destacam que este salmo foi escrito em um momento do governo do rei Davi, em que ele havia tomado uma decisão que desagradara ao Senhor. Ele havia decidido, e depois, se você quiser, você lê com calma na sua casa. Este episódio está descrito no primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 21, e é também descrito no segundo livro de Samuel, capítulo de número 24. Ele havia decidido fazer um censo, um recenseamento, e Deus se desagradou desta decisão de Davi. E diante do desagrado do Senhor, a Davi foram oferecidas 3 alternativas, vamos dizer assim, de punição: 3 anos de fome, 3 meses sob a espada dos seus inimigos, ou 3 dias sob a espada do Senhor. E é ali que nós temos uma resposta de Davi que é muito conhecida, não é? Caia eu nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, do que nas mãos dos meus inimigos. E nos 3 dias que se seguiram, diz a Bíblia que uma peste se disseminou na nação, de modo que 70.000 homens morreram. E eu fico pensando que era este episódio que Davi tinha em mente quando ele escreve: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Isso me faz pensar que a segurança e a proteção daquele que se refugia em Deus não é exatamente o tipo de proteção ou o tipo de segurança que eu e você somos habituados a concebermos. Eu me lembro
de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes 3 jovens, quando estavam às portas de serem lançados na fornalha de fogo ardente, eles respondem ao rei Nabucodonosor. Livro de Daniel, capítulo 3, versos 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. E ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E esta pequena expressão que vem em seguida, ela é tão pequena, mas é tão profunda, significa tanta coisa, que impacta a minha vida espiritual. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, não nos dobraremos diante da tua estátua de ouro. E se não? Porque viver a possibilidade de que Deus não faça aquilo que nós queremos, do jeito que nós queremos, no tempo que nós esperamos, e ainda assim se dispor a permanecer fiel, é alguma coisa que quebranta a minha vida espiritual e principalmente quebranta a minha carne, a minha inclinação humana, o meu desejo de que tudo seja feito conforme a minha vontade, conforme a minha imagem e conforme a minha semelhança. Só que eu leio estas palavras destes 3 jovens, e se eu fosse resumir em uma expressão o que estas palavras me inspiram: quanta segurança. Nós não vamos nos dobrar. Se o nosso Deus nos livrar, bem, e se não livrar, bem também. Quanta segurança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. E nós estamos falando de 3 jovens que estavam nas portas de uma fornalha de fogo ardente. Todos nós conhecemos palavras de Jesus em João capítulo de número 8, versículo de número 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que o homem que está proferindo esta palavra, Deus na verdade, Deus encarnado, Ele mesmo foi preso, martirizado. E é disso que nós estamos falando nesta noite, aqui. Muitos, se não quase todos dos seus discípulos, foram martirizados, presos. O único que sobreviveu mais longe foi João, porém preso, exilado em uma ilha. É este homem, é este Jesus que fala de liberdade, e eu leio isso e penso que essa liberdade não é exatamente a ideia de liberdade que eu e você, que o mundo quer nos incutir. Porque o mundo entende como liberdade poder se ir aonde quer, poder se comprar o que quiser. O mundo entende liberdade como poder se transitar em qualquer meio social. Só que quantas pessoas eu conheço que podem comprar o que quiser, que podem transitar em qualquer meio social, mas que vivem presas a um copo de bebida alcoólica, mas que vivem presas a uma porção de entorpecente, que não deitam a sua cabeça no travesseiro e têm uma noite de sono tranquila e despertam na manhã seguinte
como eu e você, que dormimos em paz e segurança. Dormimos tão profundo que às vezes a gente acorda e não sabe nem onde está. Porque dormimos em paz e em segurança. E eu fico pensando qual é o tipo de liberdade que o mundo quer que você entenda como tal. E eu leio as palavras do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo de número 4. Desculpe. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós encontramos um homem que está escrevendo isto da prisão. E eu leio estas palavras do apóstolo Paulo e penso comigo, quanta liberdade. Quanta liberdade. E eu retomo a pergunta com que nós começamos estas reflexões. Onde estás, Adão? Onde é que você está? Deus não estava perdido, mas Adão estava. Onde é que você está? Correndo atrás de uma liberdade que não é liberdade? Correndo atrás de uma segurança que não é segurança? Correndo atrás de uma proteção que não é proteção? Hoje, o Espírito Santo te oferece o esconderijo do Altíssimo. Um lugar que é proteção, mesmo no meio de 70 mil mortes por uma peste desconhecida. Um lugar que é segurança, mesmo nas portas da fornalha de fogo ardente. O esconderijo do Altíssimo, um lugar onde há liberdade, mesmo que fisicamente você esteja preso. É este o esconderijo do Altíssimo. Talvez nessa altura nós estejamos nos perguntando, mas essa é uma cantata de Páscoa. E o que tudo isso tem a ver com Páscoa? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que tem a ver com a morte vicária de Cristo? O que tem a ver com a ressurreição de Jesus? Quando Jesus morreu, a maioria de nós sabe disso. Quando Jesus morreu, a palavra de Deus diz que entre os efeitos, porque houve efeitos na natureza, houve efeitos no mundo espiritual, e entre os efeitos que ocorreram, que a Bíblia destaca, que no templo havia um véu que separava, que destacava dos demais um ambiente especial, um ambiente mais sagrado do que todos, o chamado lugar santíssimo. Ali havia o propiciatório, ali havia a arca do concerto, a arca da aliança. Eu sei que vocês estão craques nisso, porque estamos estudando na escola dominical, não é? E a Bíblia nos diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O lugar santíssimo, no lugar santíssimo,
O sumo sacerdote entrava uma vez no ano, no dia da expiação, e ali ele oferecia o sacrifício pelos seus pecados, pelos pecados de toda a nação. E aquele ambiente era restrito para ele e Deus apenas. Até disse que ele levava uma corda amarrada ao seu corpo, de modo que se ele morresse ali dentro, em razão de algum defeito em sua vida, ele pudesse ser puxado para fora, porque aquele era um ambiente restrito. E eu sei que isso é um pouco controverso, mas o fato é que, com ou sem cordinha, aquele era um ambiente só para ele e Deus. O que acontecia ali dentro, acontecia só entre ele e Deus. O que ele via ali dentro, só ele via. Aquele era um ambiente escondido. E quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, quando a nossa Páscoa foi oferecida, o véu do templo se rasgou. E o véu do templo se rasgou não porque Deus quisesse que a partir daquele momento, tudo o que o sumo sacerdote vivenciasse ali fosse visto por todo o povo. O véu do templo se rasgou porque Deus queria assegurar aquele cantinho para todos nós. Deus queria que eu e você tivéssemos o pleno acesso ao lugar santíssimo. De que eu e você tivéssemos pleno acesso a um cantinho onde tudo o que ali se passa, só se passa entre eu e Deus. Um esconderijo, o esconderijo do Altíssimo. E agora, você sabe onde é que está este lugar santíssimo? Esse lugar santíssimo está aqui. Este lugar santíssimo está aí. Às vezes, na segunda-feira, na terça-feira, você sai dirigindo o seu carro, você vai hoje para a sua casa, e você vai se lembrando. Eu ouvi vocês tocando. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, e o lugar santíssimo se faz presente no meu coração. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. Eu estou no carro e o lugar santíssimo está presente, o esconderijo do Altíssimo. Eu estou em casa e o lugar santíssimo está presente, o esconderijo do Altíssimo. Eu entro no quarto e o lugar santíssimo está presente, o esconderijo do Altíssimo. Eu posso estar em meio a uma grande multidão e o lugar santíssimo está presente, o esconderijo do Altíssimo. É este lugar que hoje o Espírito Santo te oferece. É esse esconderijo que o Espírito Santo te oferece nesta noite. E você sabe que o principal atributo de um esconderijo não é o fato de que nele eu não veja ninguém, mas é o contrário. É o fato de que nele, quando eu estou nele, ninguém me vê. E como eu preciso, em tantos momentos da minha vida, que ninguém esteja me vendo. Porque onde as pessoas te enxergam,
onde você é vitrine, você se condiciona a ser aquilo que os outros esperam que você seja. E eu quero um esconderijo diante de Deus, para que eu possa ser quem exatamente eu sou, diante daquele que me conhece como ninguém. Talvez você esteja vivendo escravizado pela expectativa dos outros, e hoje Deus te oferece um lugar onde você pode ser quem você é, porque é assim que Ele te ama, é assim que Ele te recebe, e é assim que Ele deseja trabalhar na sua vida. Eu concluo as minhas palavras. Eu tenho um pimpolho de 3 anos quase. Meu filho mais velho. Vocês entenderam? Meu filho mais velho. É a primeira vez que eu estou falando aqui que agora ele é o meu filho mais velho. Ele foi promovido a irmão mais velho. Glória a Jesus, que faz muito mais do que pedimos e esperamos. O Senhor é bom. Meu filho mais velho tem uma tonquinha, e é uma tonquinha que ele adora. E ela tem um negócio diferente, quer dizer, outras têm também, mas na minha época não havia, que é uma haste que é ligada na cadeirinha dele. Então ele vai com as perninhas dele e vai mexendo a tonquinha para o lado que ele quer. Só que aquela haste é feita para o adulto. E eu seguro naquela haste e vou direcionando, e eu vou corrigindo. E a gente sai muito com aquela tonquinha, porque ele adora aquela tonquinha. Ainda semana passada nós saímos pela calçada, e ele brigando comigo, porque não queria que eu segurasse a haste. E brigava, e eu soltava a haste, e ele começava, e logo eu já segurava, enquanto ele se distraía. Afinal nós estávamos na calçada, e às vezes ele ia indo para o caminho da rua, e a rua é perigosa, e eu corrigia a direção, e ele não percebia, e ele continuava com a tonquinha. Às vezes ele ia indo para o lado de uma garagem, e eu corrigia, ele não percebia. Na cabecinha dele era ele que estava conduzindo a tonquinha. Em alguns momentos chegava naquelas lombadas de calçada, e ele só conseguia subir uma parte com a tonquinha. E ele ficava se batendo e batendo e batendo, sem pedir ajuda, mas eu empurrava a tonquinha, a haste, sem ele perceber, e ele passava o obstáculo. Você está aí na tonquinha da sua vida. Você tem muitas vezes a impressão que é a sua força que está carregando a sua tonquinha. Você imagina que é o seu braço que está conduzindo a tonquinha. Só que na tonquinha da sua vida tem uma haste que liga até o céu. E há um Deus no céu que vai conduzindo e mexendo na haste da sua tonquinha. E se você parar um pouquinho aí agora no seu lugar e puxar na sua memória, não precisa ir muito longe, os últimos meses da sua vida, você vai começar a perceber, porque eu não tenho a mínima dúvida que o Espírito Santo está ministrando ao teu coração. Você vai perceber quantas vezes Deus mexeu no rumo da sua tonquinha, porque você estava indo para um ambiente perigoso, porque você estava indo para um lugar que não seria de proveito para você, porque você estava indo para um espaço, tomando um rumo que seria prejuízo para a sua vida, e Deus vai corrigindo a sua tonquinha, e você até encontrou alguns obstáculos, e você se debateu com eles, e quando você menos esperava, você os superou.
E você até hoje vinha pensando que tinha sido o seu talento, o seu dom, que fez com que você superasse aquele obstáculo. Só que foi a mão de Deus na sua tonquinha que te empurrou. Foi a mão de Deus na sua tonquinha que te trouxe hoje aqui para ouvir estas palavras, porque você não veio aqui em uma sexta-feira de feriado em vão. O Espírito Santo de Deus está ministrando ao teu coração. Só que dentro de casa tem um degrau grande. E esse degrau ele já sabe que ele não consegue ultrapassar. Então ele se aproxima do degrau, levanta a tonquinha e põe só a roda da frente da tonquinha em cima do degrau. E aí ele fala: papai, me levanta. Eu levanto a tonquinha. Eu sei que nós temos aqui nesta noite muitos amigos que estão nos visitando. Pessoas que nunca tomaram uma real decisão por Cristo. Talvez frequente igrejas, frequente espaços religiosos, conheça a Bíblia. Talvez você seja uma dessas pessoas que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 como se fosse uma espécie de amuleto. Supersticiosas talvez. E Deus te oferece hoje um esconderijo. Ele vem dirigindo a sua tonquinha para este esconderijo. Só que há um passo teu. Há um passo teu que é um degrau um pouquinho maior. E é importante que nesta noite você reconheça que este degrau você não pode subir sozinho. E porque para nós é tão difícil, muitas vezes, pedirmos: papai, me levanta. Por que que o nosso orgulho fala tão alto? Por que que o nosso eu, o nosso receio de estarmos errados, nos afeta tanto a ponto de nos impedir de simplesmente dizer: papai, me levanta. Nesta noite, tenha coragem de sair daqui diferente da forma que você entrou, de subir este degrau mais alto, de entregar a tua vida para Cristo de uma vez por todas. Tenha a coragem de dizer: Senhor Deus, me levanta, porque eu sozinho não tenho condições, mas eu quero a tua presença na minha vida eternamente. Feche os teus olhos aí aonde você está. E você tem a liberdade de neste instante fazer esta oração, de pedir nesta noite ao Senhor: papai, me levanta, porque este degrau é muito alto e eu preciso da tua ajuda. E o lugar santíssimo está aí dentro de você. O esconderijo do Altíssimo está aí dentro de você. Aí você está escondido. Ninguém está te mirando, ninguém está te medindo, ninguém está te julgando. Só os olhos de Deus te enxergam, e Ele sabe quem você é, Ele sabe como você é, e Ele não te recrimina por isso. Ele te abraça, Ele te recebe, e se você desejar, Ele te levanta. Querido Senhor, te somos gratos, ó Pai, por tudo quanto temos visto e ouvido nesta noite. Te somos gratos pelo louvor e pela adoração que tem elevado as nossas almas ao trono da Tua graça, diante da Tua presença. Te somos gratos, Senhor, pela Tua santa palavra. Ó querido e eterno Senhor, nós queremos nesse instante rasgarmos os nossos corações diante do Teu altar. Não há, Senhor querido, em nós nenhuma área de exclusividade. Senhor, 100% do que somos, 100% do que temos, nós entregamos a Ti.
Ó querido Deus, nós desejamos habitar no esconderijo do Altíssimo. Nós desejamos, querido Senhor, viver no lugar santíssimo, onde a tua presença, ó querido Deus, onde a tua presença é intensa, em plena intimidade contigo. Ó querido Pai, eu intercedo por aqueles que ainda não tomaram uma decisão por ti, e te peço, querido Deus, que o teu Espírito encontre neste instante espaço para conversão, ó querido Deus, espaço para convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Ó querido e amado Senhor, que estas vidas possam nesta noite se decidirem por ti, que os seus pés possam ser firmados na tua casa. Ó querido Deus, que as suas famílias sejam abençoadas. Se houver vícios, eu te peço, liberta. Se houver enfermidades, eu te peço, cura. Ó querido e amado Senhor, faça a tua obra, aquilo que te apraz, cumpra o teu santo propósito em cada um de nós, e nós te agradecemos desde já, em nome, por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém.